convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Mesmo assentado como os irmãos se encontram, estaremos fazendo essa leitura. Gênesis capítulo 12 de uma dúzia, versículos 1, 2 e 3. E assim está escrito na palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra, e que nessa noite de culto prestado ao Senhor, estejamos receptivos a compreender, a entender tudo aquilo que o Senhor deseja que nós saibamos hoje a respeito da única esperança para a família. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai amado, louvado e engrandecido seja o seu santo nome, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, pelas famílias aqui reunidas e representadas, pelos irmãos que nos visitam, por aqueles que nos visitam nessa noite, por aqueles que estão ao alcance da nossa transmissão. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos falando, Senhor Deus, de um tema tão importante que é para nós a família, de temas tão necessários nos dias atuais. E te pedimos, Senhor Deus, que nos capacite, dando-nos sabedoria, Senhor Deus, sabedoria vinda dos altos céus, para que possamos fazer com que a Tua palavra, ela adentre os corações, as mentes, e faça aquilo que lhe apraz. Nós te oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Nós oramos e nós queremos, irmãos, nessa noite, como eu disse, falar sobre esse tema importante que é a família, na continuidade da pregação a respeito da família, e pensando na única esperança para a família. Nós vemos aqui no texto que nós lemos, Deus separando Abrão de sua família idólatra. Ele tira Abrão daquele local em que ele vivia, da cidade em que ele vivia, da pátria em que ele vivia, que era um lugar de idólatra, de uma família idólatra. E o que Deus faz, o que Deus quer, o que Deus pensa a respeito de Abraão, o que Deus deseja de Abraão? Deus tira ele e seus descendentes para que eles viessem a ser, a nação messiânica que traria salvação a todas as famílias da terra. Foi assim que Deus pensou a respeito de Abraão. Foi assim que a palavra de Deus nos diz a respeito, o porquê de Deus ter tirado Abraão depois Abraão, da sua terra idólatra, da sua parentela, aquele homem com uma idade avançada. E eu fico imaginando, irmãos, quando Deus, ele chama Abraão, era um homem que já estava numa idade avançada, era um homem bem-sucedido, era um homem que tinha já a sua vida estabilizada. E esse homem, ele é chamado, e Deus não diz para onde vai levá-lo, ele só diz que ele deveria seguir para o lugar que ele indicaria. Vem, e eu vou te mostrar um lugar. Imaginem nós, irmãos, diácono irmão João Batista, na nossa idade, Deus chega para nós e diz assim: larga tudo e não pega nada, nem sua escova de dente, vem comigo que eu vou te levar para um lugar que eu quero que você fique lá. É meio complicado, não é? Por isso que nós vemos que a atuação de Deus na vida de Abraão, ou de Abraão, será tão evidente que a Bíblia diz que ele será uma bênção para todas as famílias da terra.
E nós percebemos também que esse chamado de Deus para Abraão, ele é um chamado dramático, é um chamado definitivo, é algo que precisa ser muito bem pensado por nós, porque além de uma ordem de Deus, foi um teste para a fé de Abraão. Olha, larga tudo que você tem e vem para um lugar que eu vou te indicar. Sai do Colubandê e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele não questionou, ele não disse: Senhor, a minha idade já é muito avançada, Senhor, eu tenho a minha vida estabilizada aqui, Senhor, eu tenho meus amigos, eu tenho minha família, eu tenho minhas propriedades. Nada disso ele colocou como justificativa para não cumprir a vontade do Senhor, porque Deus havia dito para ele que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Eu creio que esse foi o grande propósito, foi o propósito que Deus colocou no coração de Abraão, de entender que através dele algo poderia ser mudado. Talvez, irmãos, esteja faltando isso nos dias de hoje, nas nossas igrejas, em nós como servos do Senhor. Entender que Deus tem um propósito para que nós possamos fazer mudança no mundo, para que nós possamos fazer mudança na sociedade. E o que tem acontecido conosco como igreja, irmãos? Nós temos nos calado, nós temos nos sujeitado, nós temos nos aprisionado, e nós temos um conhecimento de maravilhas que Deus fez e ainda fará na vida do seu povo. Eu creio que Abraão não queria imaginar que aquela nação messiânica que Deus havia colocado como propósito para que a sua família se transformasse naquela nação, Abraão não tinha nenhuma noção de que um dia aquela grande multidão estaria saindo de um lugar chamado Egito, já não como povo cativo, mas como um povo liberto, avançado através de um deserto, caminhado durante 40 anos para chegar no lugar chamado Terra Prometida, a terra que Deus disse que daria ao povo dele, e que a Bíblia diz que era uma terra que manava leite e mel, que era uma terra muito boa, segundo a visão dos espias, apesar de 10 não acreditarem que aquela terra poderia ser conquistada para eles, somente 2, aí nós vemos também 2 homens de fé como Abraão, Josué e Calebe, os Abraãos daquela época, porque eles acreditaram nas promessas que Deus havia dado para o seu povo, acreditaram naquilo que Deus havia prometido para eles. Irmãos, a grande dificuldade nossa nos dias de hoje é a nossa falta de fé. Tem um pregador, um pastor, ele era um chinês. Esse homem ele ficou preso muitos e muitos anos. De lá da prisão ele escreveu muitos livros. Estava até conversando com o nosso seminarista, irmão Bruno, e mostrando vários que eu sou assim um estudioso da vida desse pastor. Esse homem, na prisão, ele nunca perdeu a sua fé. Ele entendeu que ali Deus tinha um propósito para a vida dele, de trabalhar, de fazer com que a China e depois o mundo conhecesse Jesus Cristo através das mensagens que ele escreveu, e com dificuldades fez com que transpusessem os muros da prisão onde ele estava e chegasse até as pessoas que iriam fazer com que isso fosse transformado em livros que hoje enchem as bibliotecas dos estudiosos. Talvez, irmãos, essa seja a grande falha nossa, de não acreditar como Abraão acreditou, como Calebe acreditou, como Josué acreditou. Deus convidou então Abraão a abandonar tudo que lhe era importante. E qual foi
a oferta que Deus fez para ele. Qual foi a troca que Deus deu para ele? Disse que ele iria para uma terra desconhecida e ali ele iria iniciar um desdobramento radicalmente novo, que era fazer com que uma nação, uma grande nação, surgisse a partir dele. E que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Abraão acreditou nessa orientação de Deus para ele. Tem um escritor, um estudioso do Antigo Testamento, também é um dos autores que eu gosto muito de pesquisar e de tê-lo na minha humilde biblioteca, não é? Que como eu disse, a biblioteca, alguns dizem que não é fake, a minha é fake que dói, irmãos, a minha biblioteca, né? Toda bagunçada, né? Mas é ali que eu encontro as orientações, é ali que eu consigo, naquele espaço, fazer com que ouvir a voz de Deus. É onde eu me coloco em oração, ali eu me coloco diante do Senhor e peço a Ele que me dê a cada dia orientação para fazer e para pregar a sua palavra. E ali tem um autor chamado William Lazor. E ele, no contexto histórico do seu estudo sobre o livro de Gênesis, ele escreve sobre a história patriarcal. Ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que Deus atua na história para provocar uma série de eventos que no final preencherão a lacuna que o pecado interpôs entre Deus e o mundo. Quantos eventos aconteceram a partir da partida de Abraão da terra que ele morava, a terra idólatra, até chegar ao evento maior que foi Jesus Cristo. Quantas situações, quantas histórias aconteceram, quantos fatos aconteceram. E por que isso aconteceu? Porque Deus é o Senhor da história. Deus é que conduz a história, Deus é o dono da história, e Ele atua de forma a resgatar a humanidade do pecado. Ele atua de forma a introduzir pela desobediência da família que habitava o Jardim do Éden. Ele fez com que uma família se tornasse a família que abençoaria todas as famílias da terra. A graça, a maravilhosa graça de Deus em resposta à desobediência da família do Éden. A salvação prometida a Abraão, Deus disse que abrangeria toda a humanidade, todas as famílias da terra teriam a oportunidade de alcançar a salvação. Deus, Ele nunca abandonou a família humana. E isso vai de encontro, irmãos, ao exclusivismo de algumas denominações, de algumas seitas, ao exclusivismo de muitos, inclusive o exclusivismo dos judeus, que não aceitavam que aquela terra que Deus os havia conduzidos até ali, com o propósito de fazer com que a humanidade toda fosse alcançada. Daí a sua grande rejeição aos gentios, não é? Eles entendiam que Deus, a salvação era uma exclusividade do povo de Israel, do povo judeu. E ali vem Jesus Cristo e quebra toda esse conceito e faz com que a salvação fosse estendida, fosse entendida pelos discípulos e estendida a todas as famílias da terra. A sua família, ela está incluída nesse contexto. Deus, Ele quer salvar a sua família. E Jesus Cristo é a única esperança da família. A única esperança para as famílias. Então Deus, nós vimos, separou Abraão e sua família idólatra, para que tanto ele como seus descendentes viesse ser a nação messiânica que traria a salvação a todas as famílias da terra. A família, ela é o berço da ordem social. E como elemento organizador da sua unidade, a sua unidade é fundamental.
E a quebra dessa unidade traz como consequência o desmoronamento da família. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. A quebra da ordem, dessa unidade que Deus, desde o princípio, disse que seria daquela forma. Nós hoje vivemos num tempo de muitas limitações, não é? É uma das coisas também que eu tenho pensado muito a respeito do que falar, como falar, do cuidado que nós temos que ter. E hoje eu estava pensando nisso e me veio à memória o livro de Atos, capítulo 4, versículo 20. Os irmãos lembram? Atos, capítulo 4, versículo 20. Algum irmão pode abrir e pode ler? Pode ler. Quem achar pode falar, levantar e falar. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Em algumas versões está assim, não é? Então, o que tem acontecido nos dias de hoje, irmãos? Nós temos falado daquilo que nós vimos e ouvimos dos discípulos. Essa palavra ela foi dada por Pedro e João. Eles estavam diante do Sinédrio, depois daquele momento em que eles, ali, aconteceu um milagre na porta do templo chamada Formosa, em que um homem aleijado, um homem com deficiência, ele se coloca de pé e sai caminhando, sai saltitando. E aquele homem estava quantos anos? Quantos anos, irmãos? Livro de Atos, irmãos. 38 anos, aquele homem estava ali, vivia ali na porta da cidade, uma das portas, porque a cidade tinha muitas portas, não é? E porque as cidades eram fortificadas, então muitas portas para a travessia, aquelas portas eram fechadas para que as pessoas dormissem em tranquilidade. E diz a palavra de Deus que ali aquele homem, 38 anos, era conhecido como o mendigo que ficava esmolando na porta do templo chamada Formosa. E diz a palavra de Deus então que ali Pedro e João passam e ele pede uma esmola. E o que João diz para ele? E Pedro diz para ele? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, né, no caso, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem saiu pulando. E isso incomodou os líderes religiosos, a elite exclusivista que entendiam que a salvação vinha só para eles. E que aquele que ali fazia milagres e sinais, chamado Jesus Cristo, era um impostor, era alguém que merecia ser banido da sociedade, era alguém que não podia estar ali porque estava indo de encontro àquilo que eles ensinavam. E diz a palavra de Deus então, que eles pegam quem? Pedro e João, entendendo que eles foram responsáveis pelo milagre. Eles disseram, não, o milagre não fomos nós que realizamos, o milagre foi Deus que realizou, através do nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, e que um dia todo joelho irá se dobrar diante desse nome. E diz a palavra de Deus então, que ali eles foram chamados e levados à presença dos líderes que não podiam desacreditar aquele milagre, porque toda a população viu o homem sair saltitando, aqueles que o conheciam, viram que aquele homem aleijado, aquele homem com dificuldade, aquele homem passou a caminhar, passou a ter uma vida normal. E diz então que os líderes chamaram eles, levaram eles para um cantinho, e ali, com muita delicadeza, né, eu creio, né, talvez um tapinha na orelha, um puxão, né? Olha, vocês vão sair daqui, vocês não vão comentar mais esse assunto, nós não queremos mais que vocês falem em nome de Jesus. Aí foi a resposta dele, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos, que temos visto e ouvimos.
nós estamos deixando de falar, irmãos. Por medo, por precaução, por tantas coisas, né? Porque podemos ser cortados das redes sociais, podemos ir para a prisão, tantas coisas que nós pode acontecer conosco. Por isso, nós, nesse tempo, estamos deixando de falar, nós estamos nos calando. Mas o que Jesus Cristo disse quando nós deixássemos de falar? As pedras irão clamar. Será que nós somos tão, desculpe a expressão, irmãos, tão covardes, que vamos esperar que as pedras clamem? Ou vamos continuar anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, falando dos milagres, falando aquilo que a Bíblia diz que é certo e que é errado? Está nas mãos da igreja do Senhor Jesus Cristo fazer isso. Mas, pastor, é muito perigoso nos tempos atuais. Aí eu volto um pouquinho mais no passado. Vamos voltar ao livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, que nos conta uma história, e ele diz que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças não são dignas desse mundo. Era um tempo de uma grande perseguição. E Roma, o imperador, Nero principalmente, um dos homens mais terríveis que passou por essa terra, odiava os crentes, odiava aqueles que pregavam em nome de Jesus. Dizem, a história conta que o incêndio de Roma aconteceu, que destruiu quase toda a cidade de Roma, foi imputado aos crentes, aos cristãos. Mas existe uma controvérsia em relação a isso. Alguns dizem que foi ele que tocou fogo na cidade para culpar os cristãos e levantar o nome dele. E nós vemos na história muitos que fizeram isso, causaram dificuldades, causaram tragédias e imputaram essas tragédias, essas dificuldades aos cristãos. E diz que ele abria as arenas, lá, o Coliseu principalmente, e ali os irmãos nossos do passado entrando, sabendo qual seria o destino deles. Pregado na cruz, crucificados de cabeça para baixo, que era uma crucificação terrível. A crucificação em si já é um ato terrível, já é uma situação terrível para aquele que é crucificado. Imagine ser crucificado de cabeça para baixo. Dizem, conta a história, que as ruas de Roma eram iluminadas com os corpos daqueles cristãos. Eles eram amarrados, ali jogavam óleo sobre o seu corpo, ateavam fogo e ali eles queimavam. E diz que toda a cidade era iluminada com os corpos daqueles que ardiam por conta de professarem uma fé contrária àquilo que o imperador queria. A Bíblia diz que eles foram cortados ao meio, entregues às feras e tantas outras situações. E eles tiveram a oportunidade de terem seus nomes escritos na galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que não se calaram, que assim como Pedro e João fizeram, não deixaram de falar daquilo que eles viram e ouviram. Atualmente, irmãos, então, várias situações desagradáveis têm se abatido sobre as famílias, com o propósito de quebrar essa unidade. Várias armas o adversário tem utilizado para atrapalhar a família, que é o projeto de Deus. Os irmãos sabem disso. Quantas armas têm sido levantadas pelo inimigo, pelo adversário, pelo inimigo de Deus e do povo de Deus,
por aquele que já está derrotado, mas não aceita a sua derrota. Quantas coisas ele tem levantado, quantas situações ele tem levantado e atacando aquilo que é a célula máter da sociedade, que é a família. O diabo sabe que se ele destruindo a família, ele causando dificuldade na família, ele causa um rebuliço na sociedade, ele causa um transtorno na sociedade. E é isso que nós estamos vendo. Dia desses eu conversei, eu não lembro se foi aqui de púlpito, da menina, tinha uns 12 anos, ela descendo no elevador com a mãe, eu estava no prédio do relógio, e ali descia no elevador, e aquela menina desacatando a mãe, né? Porque a mãe, pelo posicionamento político da mãe, e ela vinha dizendo que a mãe era uma ignorante, uma imbecil. Foram palavras que eu ouvi, irmão, de uma menina que talvez tivesse uns 12 anos, falando para a mãe. E a mãe dizendo a ela, calma, não é bem assim, você não entendeu. Entendi sim, porque você aceita. Aí começou a citar as qualificações que ela dava para aquele que ela entendia, para aquele que a mãe, segundo ela, se posicionara politicamente. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje, irmãos. Nós precisamos, como igreja, em primeiro lugar, irmãos, eu creio que está faltando ainda aqueles tempos em que nós fazíamos as vigílias de oração, ou pelo menos a igreja se colocar mais em oração, não somente na igreja, mas na sua casa, né? Tirar tempo para você orar não somente pela sua família, mas pelas famílias. Aquela família que você conhece, sabe que está passando por um momento de dificuldade, ore por ela, clame a Deus por ela. Eu creio que isso está faltando nos dias de hoje. E o propósito do inimigo, o propósito do adversário, é afastar a família da vida religiosa, tirando a família da comunhão com Deus. Outra arma que ele utiliza é a descaracterização da sociedade, através de quebra de regras que são fundamentais, como hierarquia e disciplina. Aquela jovenzinha ali no elevador, ela precisava disso, de entender o que é hierarquia e o que é disciplina. E nós muitas vezes estamos perdendo isso nos dias de hoje, né? Pastoreava uma igreja e lá, quando tinha alguma situação que envolvia as crianças, um adolescente ou um junior, aí vinha a mãe e dizia assim, olha, se você não sossegar, se você não se ajeitar, se você não tomar jeito, eu vou falar com o pastor. O que tem o pastor a ver com ela? Hierarquia e disciplina quebrada, né? Nós militares, né, nós que passamos pela vida militar e mantemos isso, né? Quem foi milico, sempre milico será, né? Então, nós aprendemos isso, que a base da sociedade, o basilar de uma sociedade, os basilares de uma sociedade organizada são a hierarquia e a disciplina. E nós vemos isso se perdendo nos dias de hoje, como descaracterização da sociedade, como quebra de regras, que são fundamentais para a sociedade, para viver em sociedade. O crescimento de lares desfigurados, por romperem o compromisso conjugal e de respeito mútuo, os casamentos por interesse, os casamentos liberais, onde ninguém é de ninguém e tudo se pode fazer. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E nós, como igreja, irmãos, nós temos colocado uma venda nos nossos olhos, o que tem nos impedido de ver. Nós não precisamos, irmãos, sair levantando bandeira pelas ruas, vestindo camisa branca, pedindo paz, não. Nós temos uma arma poderosa, que nós podemos utilizar todos os dias, todos os momentos, todo o tempo. E nós não precisamos pagar a ninguém, nós não precisamos depender de ninguém, só de nós mesmos, que é a oração. Eu creio, irmãos, e a Bíblia diz isso, se o meu povo... Vamos lá, irmão.
eu ouvirei do céu e sararei a terra. É a palavra de Deus, não é a palavra do pastor Renê, não, irmãos. É a palavra que está ao alcance dos irmãos. É a palavra que está na mão dos irmãos. E nesse contexto, a Igreja de Cristo, irmão, ela tem o seu papel a cumprir. Somos testemunhas e arautos para anunciar Jesus Cristo como a única esperança para a família. A igreja, ela está sendo conclamada a olhar o povo e se importar com a situação espiritual de cada família que vive longe de Deus. Se isso não toca o seu coração, e nós temos aqui na nossa igreja muitas famílias que precisam das nossas orações, que elas precisam de nosso apoio espiritual, porque são famílias que têm pessoas nas suas famílias que estão longe de Deus e precisam se voltar para Deus, e precisam estar na presença de Deus. O momento, irmãos, é bastante fértil e grande é o sofrimento das famílias. Violências. Hoje está, eu creio que na Record, se não me falha a memória, tem uma reportagem sobre o aumento assustador de roubo de celular na cidade de São Paulo. Na semana passada, um jovem foi morto na frente da sua namorada porque o sujeito levou o celular dele, além de levar, o matou. Mas por um celular se mata? Se mata. Porque alguém diz que tem, que coisa de vocês ficarem questionando um jovem que rouba um celular para comprar uma cervejinha para tomar no final de semana, para levar sua namorada ao cinema, levar sua namorada para passear e tomar uma cervejinha com ela. O que tem o cara roubar um celular? E nós nos calamos, irmãos. Eu digo aos irmãos, não precisamos, como eu disse, sair levantando bandeiras e criticando e falando mal e xingando e nos aborrecendo. Não! Nós temos a arma. Deus nos deu a oração como um poder para fazer transformação na sociedade que nós vivemos. Basta nós colocarmos nossos joelhos, dobrarmos nossos joelhos. Fome. Milhões de pessoas morrem de fome. Relacionamentos quebrados. Desemprego. E atrás de cada notícia, irmãos, as famílias buscam respostas para as suas necessidades. E qual é a resposta que nós, como igreja, podemos dar para essas pessoas que estão vivendo violência, enfermidade, fome, relacionamentos quebrados, desemprego? Dizer para elas que existe uma solução, existe uma esperança e existe uma solução. E essa esperança e solução é Jesus Cristo na vida das pessoas, transformando a vida das pessoas. E precisamos tomar cuidado como igreja também, irmãos, porque tem gente aí dizendo para os crentes que eles não precisam de ouvir os pastores. Não deem ouvido aos seus pastores. Esqueçam os seus pastores. E se você, como crente, como servo do Senhor Jesus Cristo, você deixar de ouvir o seu pastor, você está indo de encontro a algo que Deus requer de cada um de nós, que é obediência. A igreja deve obediência, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, e ao pastor da igreja, sim. Vocês precisam ouvir o seu pastor, sim. Vocês precisam buscar o seu pastor quando vocês têm dificuldades, quando vocês estão vivendo momentos que vocês entendem que está acima da sua capacidade de resolver sozinho, e precisa da orientação espiritual, e precisa do conforto, do consolo do líder que Deus colocou para pastoreá-los. E não é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de Deus que vai dizer para vocês que vocês precisam deixar de ouvir os seus pastores. O apóstolo Paulo, ele na sua carta escrita aos Efésios, capítulo 5, eu não vou ler o texto todo porque já avançamos um pouco da hora, já estamos chegando no momento em que nós precisamos encerrar a palavra,
Mas Efésios capítulo 5, os irmãos guardem para ler nas suas casas, os versículos de 22 ao capítulo 6, versículo 4. Do capítulo 5, versículo 22, ao capítulo 6, versículo 4. Ali Paulo ele ensina, ele dá uma lição de como é a família, de como proceder como família. Apesar, irmão, de haver controvérsias a respeito daquilo que Paulo diz que a mulher é submissa ao esposo, ao marido, ao homem. Mas, irmãos, se nós olharmos o texto e pensarmos no texto como deixando de lado a vaidade, o orgulho, a nossa intelectualidade e pensarmos só que no que Deus quer para nós, no que Deus está falando para nós, no final do texto eu pelo menos entendo perfeitamente que Deus diz que a minha esposa e eu somos uma só carne, que nenhum dos dois está acima do outro, não. Nós temos que caminhar juntos, nós temos que ter o mesmo pensamento, nós temos que ter o mesmo entendimento a respeito das coisas que nós precisamos para o nosso lar, da forma como nós vamos cuidar dos nossos filhos, da forma como nós vamos orientar nossos filhos, da forma como nós vamos viver a vida financeira, da forma como nós vamos viver a vida de atividades em todas as áreas da nossa vida. Se nós olharmos o texto com muita clareza, buscando entender o texto, entender o que Deus falou, esquecendo aquilo que muitos dizem a respeito do apóstolo Paulo, que era machista, realmente era uma sociedade em que o homem tinha... era uma sociedade em que o homem tinha essa... ele era tido como uma sociedade, agora falhou a palavra, irmão, mas eu creio que os irmãos entendem, uma sociedade em que os homens, eles dominavam, né? Uma sociedade exclusiva de homens, para homens, patriarcal, obrigado, irmãos, uma sociedade patriarcal. Irmãos, quando tiver essas falhas, pode falar que eu agradeço. A memória nos últimos tempos tem falhado um pouco, mas uma sociedade patriarcal. Mas, nessa sociedade patriarcal, Paulo, a Bíblia nos mostra a possibilidade de nós caminharmos juntos, esposo e esposa, sem ter essa de alguém que manda mais, o chefe. Lógico, ainda vivemos um tempo assim, mas eu entendo que o que existe, o que Deus quer que nós sejamos, é que sejamos um. Não tenhamos divisões. E o apóstolo Paulo, então, nesse trecho da sua carta, ele nos orienta e alerta a respeito da vontade de Deus para a família. E o alerta é que precisamos prestar mais atenção e importância aos nossos relacionamentos familiares, evitando os conflitos. Ela gritou, eu vou gritar mais alto do que ela. Ele gritou mais alto do que eu vou gritar mais alto do que ele. E assim nós vamos, cada um gritando mais alto, daí a pouco, todo o bairro está sabendo do que está acontecendo dentro da nossa casa, porque cada um gritou mais alto. Nós, muitas das vezes, perdemos essa capacidade de evitar conflitos. Hoje pela manhã alguém falou da forma como hoje eu penso, né, Graucia? Prefiro ser feliz do que ter razão. Às vezes, irmãos, para sermos felizes, nós temos que deixar a razão de lado. Há um clamor das famílias, uma sede de Deus como nunca a vida em toda a face da terra, que está enferma, e, consequentemente, as famílias precisam desesperadamente da salvação. E como solucionar as mazelas que a sociedade está vivendo? Como dar solução para elas? Existe uma esperança. A esperança é Jesus Cristo. Não podemos, irmãos, como igreja, ficar indiferentes ao clamor das famílias. Elas estão perdidas. Mas precisamos, sim, demonstrar profundo amor por elas. E nos dispormos a proclamar com fidelidade a mensagem de salvação. A proclamar que Jesus Cristo é a única esperança.
Como nós podemos alcançar esse objetivo nesses tempos tão difíceis? Fazendo com que as famílias ouçam a mensagem transformadora do Evangelho. Nós, igreja, eu, você, nós, somos individualmente responsáveis pela salvação das famílias. E a nossa preocupação deve ser sempre ter a Bíblia, a palavra de Deus, como orientadora. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por mais que as pessoas digam que ela está ultrapassada, que ela precisa ser modificada, ou que nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não precisa de modificação de coisa alguma. Porque o próprio Deus, quando ele orientou aqueles que a escreveriam, ele disse que nenhuma palavra, nenhuma vírgula, nenhum tio deveria ser tirado daquilo que ele falou para nós, da orientação que ele deu para nós. O ID da grande comissão é para todos os crentes, bem como a maravilhosa promessa do Senhor. Eis que estou convosco. Se Jesus Cristo está conosco, irmãos, o que precisamos temer? Nada temerei. Não é assim que nós cantamos? E por que nós, às vezes, somos tão preocupados quando o próprio Cristo diz: por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Vivam a cada dia o seu mal. As famílias estão clamando, mas como ouvirão se temeroso nós nos calarmos? Façam diferença na vida das famílias que cercam você, ou faça diferença na vida das famílias que cercam você. As famílias precisam de Deus e elas não podem viver sem ela. Nós precisamos de Deus e não podemos viver sem eles. Amém, irmãos? Que Deus continue orientando aos irmãos a respeito nesses dias em que nós estaremos vivendo o mês da família.